Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Mimissaura, eu sou a Michele e aqui a gente está já no episódio 3 da série Minha Vida de Milagres. Só milagre acontecendo. E esse episódio vai ser dedicado para falar da minha vida de au pair. Como foram os meus 2 anos de au pair, os perrengues que eu passei e o milagre que aconteceu no final do meu programa de au pair. E como eu falei nos outros vídeos, essa série é um prelúdio para explicar o meu mochilão na Ásia. Vai ficar muito mais fácil de entender a importância do mochilão e como ele me transformou, se vocês entenderem o caminho que foi percorrido antes. Nos outros episódios eu contei sobre a minha infância, como eu fui parar nos Estados Unidos, como que eu fui parar nos Estados Unidos, né, saindo de Mogi das Cruzes. Então vamos lá, que tem muita coisa para cobrir. Eu vou até lançar o meu cronômetro, porque senão eu esqueço e fico falando. Então tá. Da última vez a gente se encontrou, eu tinha contado para vocês que eu tinha conseguido entrar no programa de au pair, que tinha arrumado uma família que morava em St. Louis, no Missouri, que fica bem no meio dos Estados Unidos, fica no Midwest, que é bem lá no meio dos Estados Unidos, tá? E que eu fui para lá em julho de 2005, certo? Então estava super animada e tenho algumas das minhas melhores amigas hoje, eu fiz no dia em que eu embarquei de São Paulo para Nova York. Porque é o primeiro lugar, quando você é au pair, todas as au pairs do mundo que vão para os Estados Unidos, primeiro você chega em Nova York. E você fica lá uma semana. Você fica fazendo treinamento sobre como cuidar de criança, primeiros socorros, essas coisas, sabe? E passeando. Foi um programa muito enriquecedor. Como eu falei no último vídeo, no finalzinho, eu fui para os Estados Unidos para o programa de au pair com $500 só. Eu só tinha isso de dinheiro para levar. E a gente ganha uma mesadinha por semana, tem um dinheirinho que você ganha por semana, né? Então cheguei em Nova York, estava hiper feliz, no sonho da minha vida, sabe? A gente ficou no YMCA, daquela música YMCA, sabe? Então, enfim, não vou nem tentar cantar porque vocês já viram que não dá certo. E a gente fica lá fazendo nosso treinamento. Aí no final, quando a semana acaba, cada uma vai para a família que pegou, né? Eu fiz, no meu treinamento, tinha 27 meninas brasileiras, contando eu e mais 26. Tinha um monte de alemão, o maior grupo eu acho que era o das alemãs e depois era o das brasileiras. Aí tinha meninas de outros países, da Suécia, do México, do Japão, que eu consigo lembrar, tinha uma da África do Sul. Difícil de lembrar. Aquilo foi em 2005. Faz 20 anos. Olha só, gente. Então cheguei lá, eu peguei uma família com 3 meninos. Um menino de 5, um de 8, um de 12. Um de 10, quero dizer. E a mulher, ela era divorciada, mas ela tinha casado de novo. É uma família muito rica. Muito, muito rica de St. Louis. Então, St. Louis é uma cidade que essa parte que tem o bairro que eles moravam, que era um bairro muito, muito rico, parecia um bosque, sabe? Não era com rua normal, igual as ruas normais que a gente vê em filme. Era tipo um bosque, uma floresta. E as casas não eram pertinho umas das outras, sabe? Era para ficar um negócio bem exclusivo mesmo. Por que eu tô contando isso? Porque isso vai ser importante na hora que eu contar para vocês quando eles me jogaram na rua. Mas enfim, cheguei lá, né? Para vocês terem uma ideia, para a história fazer mais sentido, deixa eu contar para vocês como funciona o programa de au pair, pelo menos como funcionava na minha época, o programa de au pair. Quando você é au pair, você só cuida das coisas da criança. Então, limpeza, você vai limpar o que a criança sujar, coisas relacionadas à criança. Você não vai limpar o quarto dos pais, você não vai limpar a lavanderia, você não vai limpar a garagem, você vai limpar a área que a criança brinca, o quarto da criança, coisas que são relacionadas à criança. Você lava a roupa da criança, não da família. Então você não é uma faxineira, você é a babá da criança, você é a au pair,
tá? Você tem o máximo de, se não me engano, você não podia trabalhar mais do que 10 horas por dia e não podia trabalhar mais do que 45 horas por semana, tá? A família, em teoria, ela tem que te fornecer o que comer. Tudo que você for comer, a família tem que fornecer, tá? Final de semana você precisa ter, final de semana não, folga. Você tem que ter de folga 1 dia e meio por semana de folga. Toda semana, independente do dia da semana, você vai ter que ter 1 dia e meio de folga. Aí o que acontece? Você tem que ter pelo menos, no mínimo, um final de semana inteiro de folga. E essa é a lei do contrato. Esse é o contrato feito entre o governo dos Estados Unidos, o programa de au pair, as agências e a au pair e as famílias, tá? E toda au pair, ela chega num lugar, tem uma coordenadora, que ela vai coordenar as au pairs que ficam naquela região. Então, quando você chega, ela vai te conhecer, tudo, e se toda vez que tiver um problema, você encontra tem uma reunião com o coordenador uma vez por mês, e aí ela faz uma atividade para todas as au pairs, e todo mundo se conhece, e vai fazendo amizade assim, tá? E se tiver algum problema, a coordenadora tem que resolver. O que acontece? Quando eu saí do Brasil, a agência me explicou que se tivesse um problema e eu precisasse sair da casa da família, a coordenadora, para ela ser coordenadora, ela tem que ter um quarto reserva para receber a au pair. Se houver algum problema, a au pair tem que ter algum lugar para ela ir, para ela poder morar, para poder ficar até achar uma nova família. Você pode ficar trocando de família quantas vezes forem necessárias. E você não é obrigada a voltar para o Brasil. Então, sua passagem de volta, ela já está paga, está dentro do preço do programa. Esses $500 que você paga a mais é tipo um calção, um cheque calção, que é um depósito que você recebe quando você voltar, para garantir que você volta do programa, que você não vai ficar por lá. Só que isso não funciona, porque a maior parte das meninas ficaram, inclusive eu, quase todo mundo fica. E as europeias não, elas voltam, mas as brasileiras quase todas ficam. E aí aqueles $500, você deixa pra lá, né? Perdeu. Mas a sua passagem de volta, ela tá garantida e não é ligada a esse cheque calção. E no máximo você pode cuidar até de 4 crianças, no máximo. De 1 a 4, tá? Então, por que é importante eu explicar isso para vocês? Porque a família que eu peguei, eles quebraram todas as normas do programa. E antes de eu entrar nessa parte, vamos voltar um pouco. Então, eu cheguei em St. Louis, conheci a família. Aí eles tinham um casal de brasileiros que eles tinham conhecido. Eles não eram amigos, os brasileiros, eles só tinham conhecido porque eles tinham uma amiga em comum, uma americana que era uma amiga em comum. Então cheguei lá, no dia seguinte, a mulher me levou para conhecer os brasileiros. Era uma carioca e um gaúcho, um casal maravilhoso. E eu conversei com eles por 1h30. Veja bem, só 1h30, tinha acabado de conhecer. Aí a família ia para o Colorado. O marido, ele ia ficar na casa, ele trabalhava, ele era médico, ele ia ficar lá. A mulher, ela ia sair de férias com as crianças por 1 mês e a gente ia me levar para eu cuidar das crianças. E a gente foi até o Colorado. Então a gente foi de carro, a gente saiu de St. Louis, atravessamos o Kansas inteiro e fomos até metade do Colorado, lá na área onde tem as montanhas rochosas. Eu fiquei numa cidade chamada Beaver Creek, que fica perto, que é tipo uma estação de esqui, mas no verão tem um monte de coisa também para fazer, sabe? A estação de esqui que é famosa, que fica perto, é Vail, tá? Se tiver alguém aí que conhece essa área. Eu fiquei na área de Vail, em Beaver Creek. Então, nos primeiros dias estava tudo bem, acho que a gente ficou em St. Louis 2, 3 dias, depois fomos para o Colorado. E a viagem é longuíssima, acho que foram, eu não consigo lembrar, mas acho que foram umas 15 horas de viagem. A mulher ficou meio irritada. Aí, quando a gente estava chegando nas montanhas rochosas, elas são enormes, gente. São montanhas enormes.
Ela falou que as crianças adoravam escalar montanha e que ela queria que eu levasse as crianças. Aí eu falei, eu nunca escalei uma montanha na minha vida, eu nem sei como fazer isso. E aí ela falou que ela já tinha ido com a outra menina, com a menina que era au pair, uma menina da Eslovênia antes, e que não tinha problema. Eu falei, mas não vai ter nenhum outro adulto que saiba fazer isso para ir comigo? E se acontecer alguma coisa? Ela ficou brava comigo no carro, que eu já estava falando não para tudo, que eu não queria tentar nada, e eu assim na minha cabeça apavorada, pensando, Jesus amado, se acontece alguma coisa, eu não sei o que deu na cabeça da mulher, mas tudo bem, chegamos lá em Beaver Creek, e aí a coisa começou a ficar aí de mal a pior, porque a mulher, ela me fazia trabalhar 15, 16 horas por dia. Eu tinha que fazer coisas que não tinham absolutamente nada a ver, além das coisas das crianças, eu tinha que fazer coisas que tinham a ver com ela, tipo lavar as calcinhas dela, que não era parte do meu programa. E ela não queria me dar nenhum dia de folga, ela queria que eu trabalhasse os 30 dias seguidos, sem folga nenhuma. O que aconteceu? A minha sorte foi que a amiga dela arrumou uma au pair alemã. Essa au pair alemã, inclusive, estava no treinamento comigo. Só que eu não tinha conhecido ela, porque era muita gente, né? Então, essa au pair alemã, a amiga dela, ela queria que tivesse alguém para fazer companhia para a au pair dela no dia de folga da au pair dela. No programa de au pair, você chama de host mother, a mãe, sabe? Então, quando eu falar para vocês a minha host, eu tô falando da minha chefe, da mãe das crianças, tá? Então, a amiga dela queria que a au pair alemã tivesse com quem sair no dia de folga. Então, ela pediu para minha host para me dar o mesmo dia de folga da alemã, porque assim a alemã não ficava sozinha. Foi só assim que eu consegui ter um dia e meio de folga por semana, porque a mulher não queria me dar folga. E ela me fazia trabalhar realmente 15, 16 horas por dia. Teve uma vez, tinha uma churrasqueira, que quando a gente chegou, a churrasqueira já estava preta de uso. A mulher, ela me fez esfregar aquela churrasqueira até a churrasqueira ficar brilhando. Eu fiquei horas esfregando a churrasqueira. Aí um dia a avó foi visitar e ela falou, você não pode encostar nas frutas, as frutas são para as crianças. Então eu podia comer pão, eu podia comer alguma outra coisa assim, mas eu não podia, certas coisas eu não podia comer, né? Mas isso é o de menos, gente. Isso é o de menos. Essa parte da comida, eu juro por Deus que é o de menos. A criança, teve uma hora que o menino de 5 anos subiu em cima do carro. Ela tinha eu não lembro se é um Land Rover ou um Range Rover, mas é esse carro que é alto, sabe? O moleque subiu em cima do carro, em cima do telhado do carro, e tava pulando lá, e eu mandei ele descer. A mulher me xingou. Ela falou que eu não tinha, os filhos dela não tinham que me obedecer, que eu não tinha que dar ordem para os filhos dela e que eles faziam o que eles quisessem. E eu apavorada que aquele moleque caísse de cima do carro. O moleque estava pulando, tipo pula-pula, em cima do carro, e ela achava isso normal, deixar a criança pulando. E ela me xingou porque eu falei pro menino descer, falei, você tem que me obedecer. E ela falou, não tem que te obedecer. Meus filhos não têm que te obedecer. Eles fazem o que eles quiserem. Certas coisas, gente, pode passar 20 anos, às vezes a gente não esquece. Mas imagina o meu medo, eu, estrangeira, au pair, tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, se acontece alguma coisa com o moleque. Gente, eu vivia assim, numa tensão. E, tipo, às vezes ela levava eles pro centrinho da cidade, no meio das montanhas. Então, tinha que pegar um carro para ir até um mini centro, né, onde tinha coisa de golfe e tal, mini golfe. Um dia eu tava lá, ela falou assim, você fica com o menino de 5 anos, eu tinha que ficar mais a com o menino de 5 anos, enquanto ela levava os outros 2 para fazer uma outra atividade. E eles estavam com a mochilinha e o de 5 anos estava com a dele. O menino de 8 anos estava com ela, perdeu a mochila, ela veio me xingando, que era minha obrigação
prestar atenção na mochila do moleque. Só que, tipo, ela tinha me levado para um outro lugar. Me levado para um lugar, não. Ela tinha levado as crianças para um outro lugar. Eu tava com o pequenininho no mini golf. Como que eu vou... Gente, eu não tenho como olhar todas as crianças ao mesmo tempo, somente se elas não estão perto. Se ela levou eles para um outro canto, eu nem lembro o que ela tinha ido fazer. E um detalhe. Nessa região onde eu estava, no Colorado, tem muito urso preto. Então tem avisos sobre o que fazer se você der de cara com urso preto em todo canto. Na mini cidadezinha, todo lugar tem. Inclusive no lugar onde a gente estava, que ela alugou a casa, era um local que tinha urso preto, que passava ali. Tanto que às vezes eles falavam para trancar a porta da cozinha, porque o urso, às vezes ele conseguia abrir a porta e entrar lá dentro para pegar comida. E um urso preto, se você der de cara com ele, ele é um animal que pode te matar, sabe? Não é uma brincadeira um urso preto. Por que eu tô contando essa do urso? Vocês vão ver daqui a pouco. Aí, como vocês estão vendo, ela quebrava muito as regras do programa, né? E aí teve uma vez, esse lugar onde ela alugou a casa, tinha várias outras casas perto. Tinha um outro vizinho, mais próximo, que estava com a garagem aberta. E os filhos dessa mulher que eu cuidava, com os filhos da amiga dela, que eram os meninos que estavam com a au pair alemã, se não me engano, não lembro se eram 3 ou 4 meninos na casa da outra. Então, os filhos da loira e os filhos da minha chefe estavam andando de bicicleta, não sei se estavam andando de bicicleta, não era de bicicleta, eu não sei o que eles estavam fazendo. Que eles entraram na garagem de alguém e começaram a mexer lá. E o dono da casa escutou e foi lá ver e ficou bravo com eles. O dono ou a dona. Aí eles saíram de lá. Aí eles se juntaram e pegaram ovo e começaram a correr para lá e tacar na garagem da mulher. E a minha chefe, a minha host, estava dando os ovos para eles. Ela falou para eles: pega o ovo, leva lá e taca lá, porque eles foram reclamar que a mulher tinha ficado brava deles entrarem na garagem dela. E ela estava dando os ovos para as crianças tacarem lá. Aí deu problema, né? Aí acabou esse dia, eles voltaram, cada um foi para sua casa. Eu acho que a vizinha não viu na hora que estavam tacando, acho que ela viu depois, porque ela veio bater na porta da casa onde eu estava. E nessa hora, minha chefe não estava, não tinha ninguém, só tinha eu. Estava fazendo a limpeza da casa. Ela tinha levado os moleques, não lembro aonde, e eu estava limpando a casa. Apesar de não estar se conta as regras do programa. Aí a mulher perguntou: foi os filhos dessa mulher que fizeram isso? E eu falei para ela: moça, pelo amor de Deus, ela não pode saber que eu falei com a senhora. Essa mulher, ela é muito ruim. Se ela souber que eu falei com a senhora, eu sou imigrante, eu não tenho ninguém aqui nesse país, eu acabei de chegar nos Estados Unidos, eu vou ter tanto problema, eu tenho medo dela me botar na rua aqui no meio do nada. O telefone que eu uso nem é meu, é o telefone que ela compra para au pair, é o telefone da au pair. Se ela me bota na rua, nem telefone eu não tenho para pedir ajuda para alguém. Aí a mulher falou: fique tranquila, eu só quero saber, porque eu acho que foram eles com os filhos da outra, mas eu preciso ter certeza, eu não posso acusar sem ter certeza. Pode ficar tranquila, eu não vou falar pra ela. Aí eu falei pra ela: foi. Inclusive foi ela que deu os ovos pra tacar na garagem. Aí ela falou: tudo bem, não precisa ficar preocupada que eu não vou falar do teu nome. E a mulher chamou a polícia, e a polícia foi lá na casa. Só que aí quando a polícia foi, não foi no mesmo horário, né? Acho que eu não sei se foi mais tarde a polícia ou foi no dia seguinte, eu não lembro. Mas eu sei que a polícia chegou, eu fui atender a porta e eles falaram: a fulana tá aí? Eu falei: tá, você pode chamar ela, que é da polícia. E o filho e os filhos dela. Aí quando eu só não lembro por que os outros dois não foram. Foi o mais velho, de 10 anos, com a minha chefe, com a minha host. E aí eles ficaram conversando na varanda. Eu não sei do que eles falaram, porque obviamente eu não pude ficar por ali, né?
E eu tava com medo, mas eu tava com medo, mas um medo, meu Deus do céu. O que vai acontecer comigo? Pai do céu. Será que eu deveria ter contado? Eu acho que eu deveria, porque é muita sacanagem o que eles fizeram com a garagem da mulher. E era muito sacanagem o que ela fazia comigo. Ela me tratava muito mal, ela me xingava de estúpida, de idiota, de burra. Às vezes, porque quando você aprende inglês no Brasil, o jeito que você aprende não é exatamente o mesmo jeito que eles falam nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, assim como no Brasil, as pessoas de regiões diferentes têm sotaques diferentes. E no início eu tinha dificuldade um pouco de entender o sotaque dela. Tinha uma palavra ou outra que ela falava que eu não entendia. Ela me chamava de burra, de idiota. Aí depois de 2 semanas, porque aí era para ficar um mês, 2 semanas vivendo assim, eu falei para ela que eu não queria mais continuar no programa, continuar com eles, eu queria trocar de família. Aí ela falou, tá, tudo bem, eu vou falar com a coordenadora, só que você vai fazer o que eu quiser enquanto você estiver aqui, você vai fazer tudo o que eu quiser, porque se você não for, eu vou te botar na rua. Você vai pra rua, aqui mesmo. Você vai embora só com a sua malinha, tá? Então você vai fazer o que eu quiser, até a gente chegar em St. Louis. E foi assim. Se ela me botasse na rua, gente, naquele momento, eu tinha $200. E eu não tinha celular. O celular que eu usava naquela época, em 2005, ainda não tinha smartphone. Eu usava um celular normal, né? Celular antigo. E não era meu. Então ela podia tirar de mim, sabe? E aí como é que eu faço para pedir ajuda? E se ela me bota na rua, eu vou dormir aonde? É um lugar que tá cheio de urso preto. Tem um monte de avisos avisando que é um local de ursos negros. Então o que aconteceu? Eu tive que aguentar. Aí quando voltou para St. Louis, eu lembro que era uma quarta-feira, a coordenadora foi na casa, fomos conversar e a mulher falou, eu não quero que ela fique aqui enquanto estiver esperando achar uma nova família. Aí eu pedi para a coordenadora para ficar na casa da coordenadora, para ficar na casa dela, da coordenadora. E ela falou que não podia. Aí eu falei assim, mas a agência no Brasil me falou que a senhora tem um quarto reservado para au pair, no caso de problema. E ela falou assim, eles não sabem o que eles falam. Esse quarto é da minha filha. Se eu levar você para lá, minha filha não vai ter onde dormir? Não, você não pode ficar. Aí eu fiquei desesperada, eu lembrei do casal de brasileiros. Aí eu falei, eu vou ver se o casal de brasileiros me aceita. Me recebe na casa deles até achar uma nova família. Aí eu acho que eu liguei na frente da coordenadora, a gente chama ela de community counselor. Falei na frente dela e eles falaram que sim, que eles me receberiam. Só que eles trabalhavam de faxineiros o dia inteiro, então eles podiam me pegar na sexta-feira às 18 horas. Eu não lembro o que eu tinha que fazer na quinta lá, em que eu podia ir embora na sexta. Só que eles só podiam buscar às 18 horas, porque eles trabalhavam durante o dia, né? Aí ficou acertado isso. Aí na quinta-feira, a mulher, a minha host, me falou para eu ir dormir na casa da minha amiga alemã, que era a au pair da amiga dela. E eu fui dormir lá, e ela não me falou a hora que eu tinha que voltar. Então eu voltei lá pelo meio-dia, mais ou menos. Meio-dia e meia, mais ou menos, para pegar a minha mala e esperar até as 18 horas, né? Que a brasileira ia me buscar. Só que quando eu cheguei lá, o marido dela que estava lá, e ele me falou, olha, você tem até as 13 horas para sair da casa. E antes de você sair, você tem que esfregar todo o carpete do quarto que você dormiu, tirar toda a roupa, lavar toda a roupa, secar, eles chamam secadora, tá? Não lembro quanto tempo que leva para secar, mas é quase 1 hora. E colocar tudo no lugar. E às 13 horas você tem que ir embora. Eu falei, mas peraí, às 13 horas, primeiro que já são praticamente meio-dia e meia, e não dá tempo de eu fazer tudo isso até às 13. E outra, foi combinado que eu ia embora daqui às 18 horas, então os brasileiros vão vir buscar às 18 horas, ele não queria saber. Aí queria o telefone de volta, eu falei, pelo amor de Deus, eu posso pelo menos avisar a brasileira que eu
para me buscar mais cedo, me buscar antes, às 13 horas, porque eu não tenho para onde ir. Gente, por isso que eu estava falando que eles moravam num lugar muito chique, muito separado, que parecia um bosque, era longe da cidade. Não dava para ir a pé até a cidade, gente. É tipo uma florestinha, sabe? Um lugar muito assim, bem separado do resto da cidade. Não dava para eu ir a pé. E estava chovendo ainda por cima. E aí ele deixou eu ligar para ela, para brasileira. Aí eu falei para ela, pelo amor de Deus, teria como você vir me buscar antes, porque eles vão botar para fora agora, na chuva. Eu vou ficar sem água, sem banheiro, na chuva até às 18 horas, se eu não puder vir. Aí ela saiu, ela estava fazendo faxina, parou a faxina, o marido dela continuou e ela foi me buscar. Só que até o tempo dela estava do outro lado da cidade, St. Louis, cidade muito grande. Até ela chegar, eu fiquei trancada do lado de fora, não tinha água, não tinha banheiro, com a minha malinha, na chuva, na lama, porque do lado de fora era terra, que era um jardim, né? E aí ela não me pagou meu último salário, diga-se de passagem, daquela semana, porque veja bem, estamos falando de uma sexta-feira, eu recebia no sábado. E aí eu fiquei na casa, aí os brasileiros me recolheram lá, me alimentaram, esperaram eu arrumar uma nova família. Eu não lembro se levou uma semana ou duas para eu arrumar uma nova família. Mas aí eu arrumei uma nova família na Califórnia. Apesar da coordenadora, ela tá me pressionando para pegar uma família no Wisconsin, que é também ali no Midwest, que é no meio dos Estados Unidos, mas ele faz divisa com o Canadá. Uma família numa fazenda com 5 filhos. Lembra que só podia 4? Pois é. Aí eu não quis. Ela falou assim, se você ficar recusando as famílias, a gente vai te mandar de volta pro Brasil. Eu falei, então que mande. Mas eu vou pegar uma família boa dessa vez. E aí eu peguei uma família em Irvine, que fica perto de Los Angeles. Eu estava em torno de 1 hora ao sul de Los Angeles, num condado chamado Orange County, onde eu vivi por 6 anos. Aí eu peguei essa família, que era uma mulher divorciada também, que tinha a menininha de 7 anos e o irmão de 12. E ela falou, meu trabalho não é com um menino de 12 anos, que ele já se vira muito bem sozinho, meu trabalho é exclusivamente com a menina de 7 anos, que era um doce, mas era um amor de criança. Os dois eram uns amores. E a minha nova host, ela era muito boa para mim. E essa família foi muito boa para mim, sabe? E aí eu terminei o primeiro ano de au pair. Eles estavam contentes comigo, eu estava contente com eles, e nós renovamos o meu contrato por mais 1 ano, porque você pode renovar mais uma vez, você pode ficar no máximo 2 anos como au pair. 6 meses antes do meu contrato acabar, e eu ia voltar para o Brasil, aconteceu, eu não sei se é um milagre, eu acho que é debatível se dá para chamar de milagre ou não. Mas aconteceu uma coisa 6 meses antes do meu contrato acabar, e foi o que me permitiu ficar nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu 6 meses antes de acabar o meu contrato? Então, no próximo episódio, no episódio 4, a gente vai falar do que aconteceu. Foi milagre ou não foi milagre? Vocês me dizem. E aí, gente, muito obrigada por ficar comigo até o final, por dar esse apoio. Não esquece de dar aquele joinha, não custa nada, dá uma força enorme pro meu canal. Se inscreva se você ainda não foi inscrito, compartilhe, bota aí nos comentários se vocês conhecem alguma au pair, se você já foi au pair, o que você passou, quais foram os perrengues, ou se foi uma família boa. Se você nunca foi au pair, se você nunca ouviu falar disso, me fala o que você achou da experiência que eu passei. É tão horrível quanto parece nas minhas memórias? Eu estou exagerando? Me fala o que você acha, beleza? Então tá, gente, até o próximo capítulo, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!
Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal se você não for ainda inscrito. Valeu, gente!